O mercado fala todos os dias, mas o que ele diz é engraçado. A maioria das pessoas acha que aquilo é sabedoria. Eu vivi quase um século e vi gente brilhante se perder justamente por ouvir demais. Ouvem os noticiários, os especialistas, os amigos, as tendências, os boatos, tudo, menos a própria cabeça. No fim, transformam os ouvidos em ferramenta de investimento e acabam perdendo até o juízo. Não estou dizendo que o mercado não ensina nada. Ele ensina sim. O problema é que 9 em cada 10 lições são ruído, e o ser humano não sabe distinguir ruído de verdade. Porque o ruído sempre grita mais alto. Você liga a televisão e o canal de economia anuncia o próximo boom. Abre o celular e as redes sociais mostram quem ganhou 1 milhão da noite para o dia. Seus amigos garantem que dessa vez é diferente. Essas vozes te bombardeiam todos os dias, fazendo você acreditar que, se não agir agora, vai perder o bonde. Que ficar parado é sinônimo de fracasso. Mas a realidade é cruel. Quem corre demais costuma ser o primeiro a quebrar. O jogo do mercado é simples. Ele testa sua razão com ilusões, seduz você com emoções e no momento em que você mais se sente confiante, leva seu dinheiro embora. Aprendi essa lição em 1973, durante o choque do petróleo. Wall Street estava em pânico. Especialistas apareciam na TV todos os dias dizendo que o mundo ia acabar. As manchetes gritavam a pior crise da história. Analistas previam quedas de 50%. Meus amigos ligavam tremendo, perguntando se deviam vender tudo. Eu ficava no escritório, olhando para aquelas caras desesperadas na tela, e só pensava, essas pessoas estão investindo com os ouvidos. Elas ouviram medo e sentiram medo. Ouviram crise e acreditaram em crise. Mas nunca fizeram a pergunta mais básica: o valor daquelas empresas mudou? A Coca-Cola ainda vendia refrigerante. A American Express ainda processava cartões de crédito. Os negócios continuavam os mesmos. O que mudou foi só o preço, e preço não passa de um termômetro das emoções do mercado. Naquela época, não fiz nada. Não por coragem, mas porque sabia que o mercado não fala para te ajudar. Ele fala para te testar. Anos depois, quem vendeu no fundo do poço entendeu. Não perderam para o mercado, perderam para o ruído. As pessoas acham que investir é uma guerra de informações. Quem souber mais ganha. Errado. Investir é uma guerra de razão. Quem conseguir manter a cabeça fria no meio do ruído é quem merece sobreviver. O mercado fabrica desculpas todos os dias para te fazer agir. A verdadeira sabedoria está em encontrar, no meio de 1000 razões para se mexer, aquela única razão para ficar parado. O mercado não é racional. Nunca foi. Ele é uma máquina gigante de emoções. Às vezes vende medo, às vezes vende ganância, às vezes vende esperança, mas nunca vende a verdade. Você aperta um botão e ele te dá um preço. Esse preço muitas vezes não tem nada a ver com o valor real. Já vi gente demais ser triturada por essa máquina. Elas acham que preço é resposta, que alta é acerto e baixa é erro. Esquecem que preço é só o consenso de um monte de gente, e consenso, frequentemente, é burrice coletiva. Warren Buffett diz que o mercado no curto prazo é uma urna de votação. No longo prazo é uma balança. Eu acrescento, a votação de curto prazo quase sempre é manipulada. Lembra da bolha da internet em 1999? Todo mundo votava em empresas sem lucro, sem lógica, só com histórias. Dessa vez é diferente, diziam. A internet mudou tudo. Mudou o quê? Mudou a ganância humana, só isso. Deu um verniz tecnológico para a mesma velha ambição. Anos depois, as ações viraram pó e quem ouviu o mercado perdeu até o capital inicial. O mercado sempre tem 3 discursos prontos. O primeiro é o da euforia. Quando os preços sobem, ele diz, corre, compra agora senão vai perder. As manchetes falam em recordes. Os analistas dizem que ainda tem espaço. Seus amigos mostram quanto ganharam. Nesse momento, o mercado vende ganância. O segundo é o do pânico. Quando os preços caem, ele grita, foge, vende tudo senão vai quebrar. As manchetes falam em colapso. Os especialistas preveem mais quedas. Seus amigos choram as perdas. Aqui, o mercado vende medo. O terceiro é o da confusão. Quando os preços ficam parados, ele sussurra, qualquer coisa pode acontecer. Você precisa fazer alguma coisa. As notícias dão 10 interpretações. Os especialistas dão 10 conselhos. Seus amigos dizem que estão estudando. Nesse momento, o mercado vende ansiedade. Percebeu? O mercado só vende emoção. Nunca vende razão. E a maioria das pessoas passa a vida comprando emoção com dinheiro de verdade. Quando era jovem, também caí nessa armadilha. Vi uma empresa disparar na bolsa com a mídia exaltando sua tecnologia revolucionária. Fiquei tentado.
A sensação de que ia perder algo era tão forte que quase esqueci de olhar os números. Mas me obriguei a sentar e analisar os balanços. Descobri que a empresa não dava lucro, que a tal tecnologia ainda estava em testes e que a avaliação já estava nas nuvens. O mercado vendia sonhos. Eu quase paguei a conta. Depois a empresa quebrou. Quem seguiu o coro virou sócio de um pesadelo. Por que o ruído do mercado é tão perigoso? Porque ele explora nossas fraquezas. O ser humano tem medo de perder oportunidades, medo de ficar sozinho, medo de estar errado. Quando todo mundo compra, você se sente burro se não comprar. Quando todo mundo vende, você se sente louco se não vender. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, juntas, quase sempre está errada. Porque a maioria não pensa. Não tem método. O mercado é feito para transferir o dinheiro dos ansiosos para os calmos. Quem ouve o ruído está sempre no grupo errado. As fontes de ruído nunca param de falar. Você acha que o mercado é neutro, mas cada voz tem um interesse. A mídia quer cliques. Por isso exagera o medo e a euforia. Não importa a verdade, importa se você vai clicar na próxima manchete. O título nunca será "Mercado teve uma oscilação normal hoje", porque normal não vende. O que vende é crise ou boom. Os analistas querem visibilidade. Por isso vivem prevendo. Prevêem a bolsa, a economia, o próximo unicórnio. O problema é que ninguém acerta sempre. Mas se eles admitirem isso, ninguém mais vai ouvi-los. Então continuam prevendo. Quando erram, mudam de discurso. Quando acertam, repetem até cansar. Você acha que eles estão te ajudando, mas estão só protegendo o próprio emprego. Os consultores querem comissões. Por isso te incentivam a negociar. Compra isso, vende aquilo, ajusta a carteira, otimiza o portfólio. Parece profissional, mas é só movimento. Cada operação gera uma taxa. O conselho que realmente te ajudaria seria: não faça nada. Mas se eles dissessem isso, não teriam o que comer. Seus amigos querem validação. Por isso, só contam os acertos. Eles te dizem quais ações compraram e quanto ganharam. Nunca falam das perdas. Nunca admitem que não entendem nada. Só querem que você concorde, que os acompanhe, que assuma riscos junto. Porque se forem só eles, têm medo. As redes sociais querem engajamento. Por isso te oferecem os extremos. Os pessimistas dizem que o mundo vai acabar. Os otimistas garantem que a alta é só o começo. O algoritmo não liga para a verdade. Só quer saber se você vai ficar. Então te dá o conteúdo mais polarizado, mais emocional, mais viciante. Você acha que está se informando, mas está só sendo alimentado com dopamina. Todas essas vozes te cercam, te pressionam, te fazem sentir que precisa agir. Mas a verdade é que nenhuma delas está do seu lado. Elas têm seus próprios objetivos, suas próprias necessidades, suas próprias ansiedades. Você é só um instrumento. A lição mais valiosa que aprendi na vida foi distinguir quem realmente quer te ajudar de quem só quer usar seus ouvidos. Quem te ajuda de verdade é raro e costuma ser silencioso. Não fica te dizendo para comprar ou vender. Diz para pensar, para esperar, para não se apressar. Mas essa voz é chata. Por isso, a maioria das pessoas não escuta. Prefere as vozes barulhentas, as que prometem riqueza rápida, as que fazem você se sentir no controle. E passa a vida pagando o preço por isso. Lembre-se. O mercado não fala para te enriquecer, ele fala para te fazer agir. E em investimentos, agir quase sempre é inimigo da riqueza. A primeira regra para investir com a cabeça é aprender a ignorar. O primeiro passo não é decidir o que comprar, mas o que deixar de lado. Parece simples, mas a maioria não consegue. Porque ignorar exige coragem. Exige admitir que você não precisa saber de tudo. Existe uma ansiedade chamada FOMO, medo de perder algo. Temos medo de não saber, medo de ficar para trás, medo de que os outros saibam mais. Então corremos atrás de informações, de notícias, de análises. Achamos que quanto mais soubermos, mais vantagem teremos. Mas em investimentos, saber demais muitas vezes é o começo do desastre. Porque a maioria das informações não ajuda, só confunde. Quando era jovem, eu também era viciado em informação. Lia jornais, relatórios, ouvia especialistas. Achava que assim dominaria o mercado. No fim, só fiquei mais perdido. Cada analista tinha uma opinião. Cada dado tinha uma interpretação. Gastava horas absorvendo informações e não tinha tempo para pensar. Depois, aprendi a habilidade mais importante: filtrar. Filtrar não é ignorância. É escolha. Você precisa aprender a separar sinal de ruído. Sinal é o que te ajuda a entender a essência de um negócio. Ruído é o que mexe com suas emoções. Por exemplo, uma empresa divulga resultados trimestrais. Isso é sinal.
Os resultados mostram se a empresa está lucrando, se o caixa é saudável, se a gestão é honesta. Agora, se a ação dessa empresa sobe 3% num dia, isso é ruído. Uma variação de curto prazo não significa nada. É só a temperatura do mercado. Se um analista diz que uma empresa vai dobrar no ano que vem, isso é ruído. Ninguém prevê o futuro com precisão. E esse analista pode estar só vendendo seu serviço. Mas se você analisa os dados operacionais da empresa nos últimos 10 anos, isso é sinal. Os números contam a história do negócio, sua resiliência, sua cultura. Aprenda a ouvir o sinal e ignorar o ruído. Isso significa: pare de assistir notícias. As notícias não existem para te informar, mas para te deixar ansioso. Pare de ouvir previsões. Previsões não são feitas para acertar, mas para chamar atenção. Pare de seguir conselhos de amigos. Eles não são baseados em lógica, mas em emoção. O que você precisa é de um sistema de filtros. Faça perguntas a si mesmo. Essa informação me ajuda a entender o negócio? Ela é baseada em fatos ou em suposições? Ela me deixa mais racional ou mais ansioso? Se a resposta for não, é ruído. Jogue fora. O segredo que o Warren Buffett e eu compartilhamos por décadas é simples: não ouvimos quase nada. Não ficamos olhando cotações, não corremos atrás de tendências, não nos perdemos em análises. Só nos importamos com a empresa em si. O que ela vende? Por que os clientes compram? Ela ainda existirá daqui a 10 anos? Essas perguntas são chatas, mas são as únicas que importam. O resto é ruído. Ignorar é uma disciplina. E também uma liberdade. Quando você aprende a ignorar 90% das informações, ganha tempo para pensar no que realmente importa. Quando não está refém do ruído, consegue manter a clareza mesmo no meio do caos. E clareza é a maior vantagem que um investidor pode ter. A segunda regra é ter um método. Quem ouve o mercado não tem método. Só reage. Quando o mercado diz compra, ele compra. Quando diz vende, ele vende. Age como uma folha ao vento. Quem investe com a cabeça tem seu próprio sistema. Um sistema que te dá direção no caos e clareza no ruído. Meu sistema é simples e pode ser resumido em alguns princípios. Primeiro, só invisto no que entendo. Parece óbvio, mas a maioria não faz isso. Compra ações de tecnologia sem saber como a tecnologia funciona. Investe em biotecnologia sem entender ciência. Aposta em criptomoedas sem saber o que é blockchain. Acham que isso é coragem. Na verdade, é burrice. Não toco no que não entendo. Não por ser conservador, mas porque sei que em áreas que não domino não tenho vantagem. Segundo, só invisto em empresas que podem durar décadas. O mercado adora modismos. Eu não. Quero negócios que existirão daqui a 10, 20 anos. As pessoas continuarão bebendo refrigerante, usando cartão de crédito, comprando seguros. Essas necessidades não desaparecem. Essas empresas valem a pena. Já as empresas sustentadas por histórias, eu ignoro. Histórias mudam. Necessidades, não. Terceiro, só compro quando o preço faz sentido. Uma boa empresa, se comprada caro, pode ser um péssimo investimento. Preço determina retorno. Isso é matemática, não opinião. Muitas pessoas acham que devem comprar boas empresas a qualquer preço. Esquecem que, se pagarem caro, vão perder dinheiro. Prefiro perder uma oportunidade a pagar caro. Porque oportunidades sempre aparecem. O capital não. Quarto, só invisto se estiver preparado para as oscilações. O mercado sempre cai. É inevitável. Se você não aguenta ver seu patrimônio diminuir temporariamente, não deveria investir. Já vi gente comprando ótimas empresas e vendendo tudo no primeiro tombo. Não era o negócio que estava ruim. Era a cabeça deles que não estava preparada. Investir não é teste de inteligência. É teste de psicologia. Quinto, sempre mantenho dinheiro em caixa. Dinheiro não é desperdício. É opção. Quando o mercado desaba, quem tem caixa pode comprar. Quem não tem, só assiste. Nunca fico 100% investido. Porque oportunidades não avisam quando vão aparecer. Esses princípios parecem simples, mas foram conquistados com décadas de erros. Eles me permitem manter a calma no caos e a lucidez na euforia. O poder de um método não está em fazer você ganhar mais, mas em fazer você errar menos. E errar menos por si só já é uma vitória. Quando você tem um método, o ruído do mercado deixa de importar, porque você sabe o que está fazendo. Não precisa que ninguém te diga o que fazer. Não entre em pânico quando as notícias dizem que é hora de vender. Não fique eufórico quando os amigos dizem que é hora de comprar. Só pergunta a si mesmo: isso se encaixa no meu método? Se sim, age. Se não, ignora. Essa clareza é o ativo mais raro do mercado. A terceira regra é pensar por conta própria.
O maior perigo do mercado não é o risco, é a manada. O ser humano tem medo de ficar sozinho, medo de ser diferente. Quando todo mundo compra, você se sente errado se não comprar. Quando todo mundo vende, você se sente louco se não vender. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, juntas, quase sempre está errada. Porque o jogo do mercado é simples, ele transfere o dinheiro dos ansiosos para os calmos. E os ansiosos são sempre os que seguem a multidão. Minha maior vantagem não foi ser mais inteligente que os outros. Foi conseguir manter a lucidez quando estava sozinho. Em 1973, quando todo mundo vendia, os jornais diziam que o mundo ia acabar e meus amigos me chamavam de louco, eu não fiz nada. Não por coragem, mas porque sabia que o valor daquelas empresas não tinha mudado. A Coca-Cola ainda vendia refrigerante. As pessoas ainda bebiam. Por que vender? Anos depois, quando os preços voltaram, quem vendeu no fundo entendeu. Não perderam para o mercado. Perderam para o próprio medo. Pensar por conta própria não é teimosia. É conseguir manter seu julgamento mesmo sob pressão. Isso exige duas coisas: conhecimento e coragem. Conhecimento para saber o que está fazendo. Coragem para persistir. A maioria das pessoas só tem ansiedade. Não tem conhecimento, muito menos coragem. Por isso seguem a manada. Acham que é seguro. Na verdade, é o caminho para o desastre. Já vi gente brilhante ser destruída pela pressão do grupo. Em 1999, durante a bolha da internet, todo mundo comprava ações de tecnologia. Um amigo me disse: Charlie, se você não comprar agora, vai perder tudo. Eu perguntei: perder o quê? Jim? Dinheiro que você ainda não tem? Ele riu, mas não respondeu. No fim, as ações que ele comprou viraram pó. E as minhas? Continuaram rendendo ano após ano, porque investir não é uma corrida de velocidade. É uma maratona. Nas corridas curtas, o que importa é a explosão. Na maratona, o que decide é o ritmo. E o ritmo certo significa saber quando esperar. Lembre-se, a riqueza duradoura pertence àqueles que conseguem esperar. Se você não tem paciência, a riqueza vai parar nas mãos de quem tem. Não deixe que suas emoções ditem suas decisões. Já vi gente brilhante ser destruída pela própria mente. Entendiam de balanços, de valuation, de análise setorial, mas não entendiam a si mesmos. E todo o conhecimento do mundo não serve de nada se suas decisões forem guiadas pelo medo, pela ganância ou pela inveja. As emoções são o maior inimigo do investidor. Não é o mercado, não é o risco, não é a volatilidade. É o que acontece dentro da sua cabeça quando as coisas não saem como você esperava. O medo faz você vender no fundo. Quando as ações despencam, seu cérebro grita: fuja. É agora ou nunca. E esse medo é quase irresistível, porque é uma resposta primitiva, gravada nos seus instintos. Mas se você obedecer, vai vender na pior hora possível. A ganância faz você comprar no topo. Quando todo mundo está ganhando dinheiro, você sente que está perdendo algo. Seu cérebro sussurra: compra agora, senão vai ficar para trás. E se você ceder, vai entrar no pior momento possível. A inveja faz você perder o rumo. Quando vê os outros lucrando mais, você começa a duvidar da sua estratégia. Por que eles conseguem e eu não? E aí você abandona seu plano para seguir o deles, geralmente no exato momento em que o deles está prestes a dar errado. A pressa faz você agir sem necessidade. Quando o mercado oscila, você sente que precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa, só para se sentir no controle. Mas a maioria das ações que você toma nessas horas só serve para destruir seu capital. Eu também já fui refém das minhas emoções. Uma vez, uma empresa que eu tinha na carteira caiu 30% em poucas semanas. Eu sabia que os fundamentos estavam intactos, mas mesmo assim entrei em pânico. Toda vez que abria o home broker, via aquele número vermelho e sentia um aperto no peito. Comecei a questionar tudo. E se eu estiver errado? E se a empresa nunca se recuperar? Por sorte, eu tinha uma regra. Antes de tomar qualquer decisão importante, espero 24 horas. Forcei-me a não fazer nada, apenas observar. No dia seguinte, com a cabeça mais fria, reli os relatórios da empresa. Nada havia mudado. O que tinha mudado era o humor do mercado. Mantive as ações. Anos depois, elas multiplicaram de valor. Se eu tivesse seguido o impulso do momento, teria perdido tudo. Controlar as emoções não significa suprimi-las. Significa não deixar que elas ditem suas ações. Você pode sentir medo, mas o medo não deve ser o motivo da sua venda. Você pode sentir ganância, mas a ganância não deve ser o motivo da sua compra. A chave é separar o que você sente do que você decide. Como fazer isso? Primeiro, estabeleça regras. Antes que as emoções apareçam, defina seus critérios de compra e venda.
Quando o medo ou a ganância baterem, você terá algo concreto para se apoiar, em vez de confiar apenas no que está sentindo. Segundo, adie as decisões. Quando surgir a vontade de agir, espere 24 horas. A maioria das emoções é passageira. Se depois de um dia, você ainda achar que a decisão faz sentido, aí sim execute. Terceiro, registre seus pensamentos. Escreva por que está tomando uma decisão. O simples ato de colocar as ideias no papel força você a pensar de forma lógica e expõe suas contradições. Quarto, aceite a volatilidade. O mercado vai subir e descer. Isso é inevitável. Se você não suporta ver o saldo da sua conta no vermelho, talvez não esteja pronto para investir, porque a volatilidade não é um bug do sistema. É a essência dele. As emoções são parte da natureza humana. Você não pode eliminá-las, mas pode aprender a gerenciá-las. Não deixe que elas controlem seu destino. O mercado não tem pena de quem age por impulso. Ele simplesmente transfere o dinheiro dos emocionais para os racionais. E você quer estar do lado certo dessa equação.